Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje temos um material um pouco diferente, né? Não é bem uma reportagem completa, nem um estudo aprofundado. É mais um rastro digital, vamos dizer assim. Um rastro? Como assim? Basicamente a gente tem uma descrição, sabe? Que aponta para uma notícia específica, uma notícia lá do portal F5 da Folha de São Paulo. E a data, olha só, novembro de 2025. Ah, entendi. Então não é a notícia em si, mas um indicador, um ponteiro para ela. Exato. Quase como um bilhete, né? Olha, procure a notícia sobre X. E quem seria o X nesse caso? Ou melhor, o que seria o X? Então, o X aqui parece ser uma controvérsia e envolvendo duas figuras, assim, gigantes da nossa televisão. Luiz Bassi e Luciano Huck. Bassi e Huck, juntos numa controvérsia. Interessante essa dupla. Pois é. E o epicentro da discórdia, uma tal de mega operação no Rio. Uma mega operação. Ok, em tema sempre complexo, né? Exatamente. E a nossa tarefa aqui, então, é meio que tentar entender o que esse bilhete nos diz, né? Ver que informação a gente consegue tirar só dessa indicação. Entender a história por trás disso, o que esse fragmento revela. Isso. Não só sobre o episódio em si, mas, sei lá, talvez sobre como a informação circula, como ela ganha forma hoje em dia. Faz sentido. Vamos investigar. Por onde a gente começa? Pelo que temos de concreto. Acho que sim. É o mais seguro, né? O que a gente sabe de fato é, o material descreve esse redirecionamento para a página do F5. Certo. O caderno de entretenimento e celebridades da Folha. Isso. E menciona essa data, novembro de 2025. E o ponto central, uma crítica do Bassi a um comentário do Huck. E o pano de fundo, essa mega operação no Rio. É isso. Preto no branco é o que está descrito. Exatamente. Temos os personagens, Bassi, o crítico, Huck, o alvo, a plataforma, F5 Folha e o gatilho, a reação a um comentário sobre essa operação. O que já impressiona de cara é a natureza do que a gente está analisando, né? É pura meta-informação. Meta-informação, boa definição. Informação sobre outra informação. A gente não tem o conteúdo da crítica do Bassi. Nem o que o Huck falou originalmente. Nem detalhe nenhum da tal operação. A gente está um passo atrás da notícia em si. É verdade. É como ter só o índice de um livro, né? A gente sabe os capítulos, os personagens, mas não a trama toda. Exato. E isso já é um desafio interessante por si só, o que a gente pode analisar ou inferir só com essa estrutura mínima. Talvez começar pelos protagonistas, Bassi e Huck. Eles não são figuras que a gente costuma ver assim em rota de colisão direta, ou são? Não é o embate mais óbvio do mundo da TV, com certeza. Eles ocupam espaços bem diferentes, né? Embora ambos sejam, claro, extremamente populares. O Luiz Bassi, ele construiu a imagem dele muito ligada aqui. Programas policiais, jornalismo mais factual, de grande apelo popular. Sim, aquela linha mais direta, né? Isso. Muitas vezes com uma linha editorial vista como mais dura em relação à criminalidade, segurança pública. E o Huck? Já o Luciano Huck, especialmente agora na Globo, ele transita mais pelo entretenimento familiar, né? Quadros de assistencialismo, a imagem pública dele é mais associada talvez a mensagens positivas, empreendedorismo social e quem sabe uma abordagem um pouco mais humanista, digamos assim, para temas sociais complexos. Exato. São quase como arquétipos, né, de abordagens diferentes para essas questões sociais. O Bassi talvez representando uma visão mais focada na ordem, na ação policial direta, e o Huck, quem sabe uma visão mais para as causas sociais, para o impacto humano daquilo. E aqui é bom a gente reforçar, né? Estamos falando das personas públicas deles, do que eles geralmente representam na mídia. Fundamental essa ressalva. Porque a gente não tem a menor ideia do que eles disseram nesse caso específico. Mas só essa diferença de perfis já sugere um terreno fértil para discordância, né? Principalmente sobre um tema como uma mega operação no Rio. Ah, com certeza. Uma mega operação no Rio, embora o termo seja vago aqui no nosso material. Sim, bem vago. Geralmente evoca o quê? Imagens de ações policiais de grande escala, né? Em comunidades, muitos agentes, talvez confronto.
E quase sempre um debate muito intenso sobre eficácia versus direitos humanos, relação polícia-morador. É um tema intrinsecamente polarizador. Não tem como não ser, né? Pois é, então, a simples menção disso como pano de fundo para a discórdia entre Bassi e Roque já nos diz bastante. É bem provável que a divergência deles tenha tocado em algum nervo exposto dessa questão toda. E que tipo de divergência poderia ser? Se a gente se permite especular um pouquinho, só um pouquinho, com toda a cautela. Claro, especular com base nos perfis que a gente conhece. Isso. Será que o Bassi defendeu a operação e criticou quem a questionou, talvez o próprio Huck? É uma possibilidade. Ou será que o Huck fez algum comentário sobre o impacto social, a abordagem, e aí o Bassi rebateu com uma visão diferente, talvez mais pragmática, focada na necessidade da ação? As possibilidades são muitas, realmente. Mas todas elas apontam para um choque de visões sobre segurança pública. Isso parece ser o centro. E o fato disso virar notícia no F5, isso também é interessante, né? É outro ponto que merece análise, sim. Por que no F5, que é a seção de entretenimento, celebridades, e não na editoria de política ou cidades da Folha, por exemplo? Exato. Qual seria a lógica? Bom, uma leitura possível é que o interesse jornalístico aqui não foi tanto a análise da operação em si, sabe? Mas sim o conflito entre duas celebridades. A notícia seria sobre a treta, usando uma palavra mais atual, o embate entre os famosos. Entendi. Mas aí, isso não acaba, de certa forma, sei lá, esvaziando um pouco a seriedade do debate sobre segurança pública? Colocar isso no caderno de entretenimento? É uma ótima provocação. Essa é uma interpretação válida. Ou será que não? Será que, pelo contrário, isso não mostra justamente o quanto essas figuras são influentes? Que a opinião delas sobre temas sérios também vira pauta de entretenimento. Também. Mostrando como essas fronteiras entre o chamado hard news e soft news estão cada vez mais difusas, né? Exato. Ambas as interpretações têm seu valor. Por um lado, pode sim haver uma certa espetacularização ou celebrificação, como você disse, de um debate que é super complexo. A discussão sobre a operação vira só um pano de fundo para o embate de egos ou divisões entre famosos. Pode ser visto assim. Por outro lado, a gente não pode ignorar o alcance massivo dessas personalidades, né? De jeito nenhum. Uma opinião do Huck ou do Bassi sobre uma operação no Rio provavelmente atinge milhões de pessoas. Talvez muito mais gente do que uma análise super detalhada num caderno especializado. Verdade. Então, o F5 pode ter percebido que a notícia ali era o fato em si. Essas duas vozes tão potentes estarem em desacordo público sobre um tema tão quente. E isso leva a gente a pensar no poder que esses comunicadores têm, né? De pautar, de influenciar a opinião pública. Sem dúvida. Quando o Bassi critica o Huck ou vice-versa sobre uma ação policial, eles não estão falando só por eles mesmos, né? Não mesmo. Eles acabam vocalizando ou sendo vistos como representantes de correntes de pensamento diferentes na sociedade. Exatamente. Eles se tornam porta-vozes, né? Intencionalmente ou não, de diferentes sensibilidades em relação à segurança, ao papel da polícia, aos direitos dos cidadãos. E a mídia, ao reportar esse conflito, ela não está só narrando o evento, ela está participando ativamente da construção dessa narrativa pública. Perfeito. O F5, nesse caso específico, funcionaria como uma espécie de arena, né? Onde essa disputa de narrativas acontece usando as figuras do Bassi e do Huck como seus gladiadores simbólicos, digamos. Isso me faz pensar de novo sobre a natureza da informação que a gente está analisando aqui. É só um fragmento, um ponteiro. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não se depara com algo parecido? Uma manchete bombástica no Twitter, um resumo rápido num portal, um link compartilhado sem contexto nenhum. O tempo todo. E a gente tira conclusões a partir disso. A nossa análise aqui é quase um microcosmo dessa realidade. Tentar extrair o máximo de significado de uma informação que a gente sabe que está incompleta. Exato. É um ótimo exercício de literacia midiática na prática. O que a gente pode afirmar com segurança? Pouca coisa, né? Que houve uma crítica reportada envolvendo essas figuras sobre esse tema, nesse veículo, nessa data. Ponto. O resto é inferência, é análise de contexto, é especulação informada. E reconhecer os limites do que a gente sabe é tão importante quanto analisar o que a gente tem na mão.
O risco de interpretar demais um fragmento assim é enorme. Com certeza. Mas, mesmo com todos esses limites, a própria existência desse ponteiro já nos diz algo importante, né? Sim, sinaliza algo. Sinaliza que, lá em novembro de 2025, o debate sobre segurança no Rio estava quente. Quente a ponto de gerar um embate público entre duas das maiores estrelas da TV brasileira. E que isso foi considerado relevante o suficiente para virar notícia num grande portal. Exatamente. Marca um momento específico ali na intersecção entre segurança pública, mídia de massa e cultura de celebridades no Brasil. Perfeitamente colocado. É um registro histórico. Concordo, ainda que mínimo. Documenta um ponto de tensão. E a escolha dos protagonistas não é acidental para a notoriedade que isso ganhou. Se fosse um debate, sei lá, entre dois especialistas em segurança, talvez ficasse restrito a um nicho acadêmico. Ou as páginas de opinião, né? Exato. Ou editorias mais específicas. O fato de ser embate e huck garante a visibilidade, o interesse amplo, transforma uma discussão potencialmente técnica ou política num evento midiático. E isso talvez nos diga algo sobre como a gente consome informação sobre temas complexos hoje em dia, né? Como assim? Muitas vezes é através dessas caronas em figuras conhecidas. A opinião de um famoso sobre um assunto polêmico acaba sendo o veículo pelo qual muita gente forma a própria opinião. Entendi. Pro bem ou pro mal. Pois é. É mais fácil acompanhar a novela Bassi versus Huck do que ler um relatório detalhado sobre a tal mega operação, por mais importante que ela seja. Há um elemento de simplificação inerente a isso, não dá para negar. O debate público, muitas vezes, acaba se dando por meio de slogans, né? De posições facilmente identificáveis, associadas a rostos conhecidos. E as nuances se perdem no caminho. Inevitavelmente. No entanto, também é um mecanismo que, por outro lado, engaja um público mais amplo em discussões que, de outra forma, poderiam parecer muito distantes, muito áridas. É verdade, tem esse lado também. A questão é sempre o equilíbrio, né? Como garantir que essa simplificação não vire uma distorção completa da realidade? Difícil. Muito difícil. Voltando ao nosso material específico, o que mais a gente pode extrair? A data. Novembro de 2025. Sim, o marcador temporal. Isso situa o evento num ponto futuro em relação a hoje, claro, mas o importante é que é um marcador. Para quem estuda mídia ou tendências sociais, saber que esse tipo de embate estava acontecendo naquele momento pode ser um dado relevante. Ajuda a entender o clima social e político da época. Sim, funciona como um pequeno fóssil digital, né? Indica as preocupações daquele momento, as tensões, as figuras que estavam em destaque, as plataformas de debate. Exato. Mesmo sem os detalhes, a configuração geral, Bati, Huck, Mega Operação, F5, já pinta um quadro interessante do ecossistema midiático e do debate público brasileiro naquele instante. Então, se a gente fosse resumir o que aprendeu só com esse apontador de notícia, a gente não aprendeu os detalhes da crítica nem do comentário original, nem da operação em si, certo? Certo. Continuamos sem saber o conteúdo exato. Mas a gente identificou um ponto de fricção importante, significativo, entre duas grandes personalidades da mídia sobre um tema central e super sensível, que é a segurança no Rio. E que isso foi registrado por um veículo de grande circulação, mas numa plataforma mais voltada ao entretenimento. Exato. Sinalizando toda essa interação complexa entre notícias sérias, celebridades e a forma como o público consome informação. Seria isso. Acho que é uma excelente síntese. O valor dessa nossa análise aqui não está nos detalhes factuais da disputa Bassi versus Huck, porque esses detalhes nos escapam. Mas está na análise do fenômeno que a existência dessa notícia representa. É quase um estudo de caso sobre como temas importantes são mediatizados. Como figuras públicas viram vetores de opinião. Isso. E como até mesmo um fragmento mínimo de informação pode ser dissecado para revelar camadas de significado sobre o contexto em que ele foi gerado. E percebe como a gente conseguiu ter uma conversa relativamente longa e, eu espero, interessante, a partir de tão pouco material bruto. Sim, é verdade. Esse também mostra o poder da análise contextual, né?
colocando os poucos dados que a gente tem em base, Huck, F5, mega operação, dentro de um quadro maior. Mídia brasileira, debate sobre segurança, cultura de celebridades. A gente consegue gerar alguns insights, levantar questões que parecem pertinentes. Sem dúvida. A análise não depende só da quantidade de informação bruta, mas muito da capacidade de conectar os pontos, de fazer as perguntas certas e de entender o contexto mais amplo. Foi o que a gente tentou fazer aqui. Tratar esse fragmento não como um fim em si mesmo, né? Exato. Mas como uma janela, ainda que pequena, e talvez um pouco embaçada para um cenário maior. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa no final das contas? Que este material, por mais mínimo que seja, ele serve como um índice valioso. Um bom termo, índice. Ele não conta a história toda, mas aponta para onde ela está e quem são os protagonistas. Sinaliza um momento específico em que a discussão sobre segurança no Rio transbordou. Transbordou para o universo das celebridades da TV. Isso, gerando um debate público que foi noticiado em larga escala. É um lembrete de como os eventos e as narrativas sobre eles se entrelaçam de formas bem complexas, né? Exatamente. E como pensamento final, talvez algo para a gente deixar no ar, considerando justamente essa falta de detalhes, se a gente pudesse, por um passe de mágica, ler a notícia completa lá no F5, o que será que ela nos revelaria sobre as estratégias de comunicação do Bassi e do Huck? Boa pergunta. Tema delicado, sem alienar o público dele? Analisar não só o que eles disseram, mas como e por quê. Exatamente. Isso poderia nos dar pistas ainda mais profundas sobre como essas figuras navegam e, ao mesmo tempo, moldam o debate público no Brasil. A forma como eles se posicionaram nesse episódio específico, que infelizmente a gente não conhece em detalhe, poderia ser muito, muito reveladora sobre os projetos de imagem e de influência de cada um. Fica a pergunta, então. Fica a pergunta sobre o que essa notícia completa, se a gente tivesse acesso, nos ensinaria sobre essa dimensão mais estratégica da comunicação de celebridades em temas polêmicos. O que mais estaria por trás daquela manchete?